Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 24 de julho. Nós vamos ler Provérbios, capítulo 24. Nós estamos lendo nesse estudo de Provérbios a Bíblia na versão da NTLH. A NTLH é a abreviação de Nova Tradução na linguagem de hoje. É uma versão da Bíblia que traz uma linguagem mais atual. Se você já tentou ler a Bíblia e achou muito difícil, achou a linguagem muito pesada, procure a versão da NTLH. Leia na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que você vai ter mais facilidade de entender o texto, porque essa Bíblia usa, como o próprio nome diz, uma nova tradução na linguagem de hoje, na linguagem atual. Então, continuando o estudo de Provérbios, você já sabe que Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão do capítulo 1 ao 29, por Agur no capítulo 30 e pelo rei Lemuel no capítulo 31. São 31 capítulos que trazem palavras, conselhos, orientações, sabedoria para encontrar um caminho de felicidade, sucesso, satisfação, harmonia, realização, conquista. Se você lê um capítulo por dia de Provérbios e você medita nos versículos e reflete e anota em um papel, em um caderno, aquilo que falou com você para colocar em prática, para corrigir, para melhorar, com o passar do tempo, lendo Provérbios todos os meses, você vai se autoconhecendo, você vai entendendo os seus limites, aquilo que você gosta, o que você não gosta, o que está errado em você. E isso tudo, desse processo de meditação mensal de Provérbios, você cresce, prospera, melhora, aprende. Então, eu convido você a seguir sempre, em todos os meses, lendo o livro de Provérbios e colocando em prática, dentro das suas possibilidades, aquilo que você percebe que precisa melhorar. Então, hoje é dia 24, vamos ler Provérbios 24 e nós lemos aqui no verso 1: Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. 2. Eles só pensam em violências, e quando falam é para ferir alguém. Então aqui o verso 1 e 2 estão ensinando a não ter inveja de quem pratica o mal. Tem muita gente que consegue a riqueza enganando os outros. Tem muita gente que consegue riqueza fazendo as coisas erradas. Então o verso 1 diz: não tem inveja deles. A inveja, ela vem de um sentimento de comparação. Você olha, o próprio nome, inveja. É o que você coloca dentro de você. E veja, né? Veja e coloque para dentro de você. Nós vemos, olhamos o que os outros têm e nós vemos e colocamos para dentro com aquela cobiça, bem que eu poderia ter isso também. Então não permita que aquilo que você vê do outro entre em você de uma maneira errada. Então não tenha inveja dos maus. Não queira o que é do outro. Agora, muito mais do que não ter inveja dos maus, é não ter inveja de ninguém. Lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, está escrito que a inveja ela é como um câncer nos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Você sabe que os ossos são a nossa estrutura mais interna. Então, quando o capítulo 14 de Provérbios fala no verso 30 que a inveja é a podridão dos ossos, significa que a inveja ela corrói o invejoso por dentro. O invejoso fica inquieto até no seu íntimo. Ele fica incomodado, ele fica paralisado,
porque ele fica 24 horas pensando no sucesso do outro e fica se comparando e pensando por que a minha vida não é melhor. Então, não tenha inveja, porque quem fica colocando para dentro aquilo que vê que é do outro fica paralisado, não consegue pensar em planos e projetos para construir a sua própria vida. Se você ficar olhando para a grama do vizinho, você vai ficar parado, estático, olhando para a grama do vizinho. Mas se ao invés de ficar olhando para a grama do vizinho, você plantar a sua grama, aparar o seu terreno, cuidar de regar o seu solo e de lançar sementes novas no seu próprio terreno, você vai prosperar. Então a inveja, ela corrói a pessoa, corrói o coração do invejoso e paralisa. A pior parte da inveja é que, comparando-se com os outros, o invejoso fica paralisado. E fica paralisado e doente, porque fica inquieto com o bem do próximo. Então não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Agora, lembre de Provérbios, capítulo 14, versículo 30. A inveja, ela corrói os ossos, ela é como um câncer na pessoa. Não tenha inveja de ninguém. Não perca tempo comparando os resultados que você tem hoje com os resultados da outra pessoa. Não compare os seus bastidores com o palco dos outros. A pessoa que está brilhando, que está no palco, ela com certeza teve os seus bastidores. Aqueles momentos em que a pessoa ficou estudando, aqueles momentos em que a pessoa passou por situações de dúvida, insegurança, incerteza, que são os bastidores do sucesso. Antes de uma pessoa subir no palco, ela tem os seus bastidores. Ela tem o momento de oração, de leitura bíblica, de treinamentos, de estudos a respeito de como fazer aquele negócio dar certo, de incertezas, inseguranças, situações que deram errado e que a pessoa aprendeu e corrigiu, consertou, momentos em que a pessoa tropeçou, mas se colocou de pé, se reergueu, momentos em que a pessoa teve perseverança, persistência. Sem persistência, sem perseverança, sem disciplina, nós lemos em Provérbios 12 que a disciplina, a pessoa que aceita a correção, ela é uma pessoa que é sábia. Então, vários textos que nós já lemos, temos lido aqui em Provérbios, que falam sobre não ter pressa para enriquecer, mas ser diligente, fazer tudo no tempo devido, não se entregar à preguiça, não dar desculpas, mas fazer o que precisa ser feito. O conjunto desses bastidores é que leva a pessoa para o palco. Então não tenha inveja dos maus, não compare os seus bastidores com o palco dos outros. Quando uma pessoa está brilhando, está no palco, ela está ali em razão dos bastidores que ela também teve que passar. Então não tenha inveja dos maus. Agora, o capítulo 24, nos versículos 1 e 2, ele traz a questão da inveja, mas sobre um novo aspecto. Não ter inveja de quem é mau. Porque os maus, nem procure ter amizade com eles, porque eles só pensam em violências. E quando eles falam, é para ferir alguém. Eles só têm conversas de como nós vamos fazer para enganar o próximo. Como que vamos fazer para ganhar mais? Como que vamos fazer para conseguir os nossos objetivos? Então não seja amigo dos que praticam o mal. Verso 3. Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Então o verso 3 está dizendo que você quer ter um lar,
você quer ter uma casa honrada, feliz, busque a sabedoria. A sabedoria, nós já comentamos quando nós lemos Provérbios capítulo 9, tem 7 colunas, tem 7 pilares. A instrução, o conhecimento, o conselho, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. São essas 7 colunas que sustentam a sabedoria. A pessoa que tem sabedoria, ela faz tudo buscando, primeiro, instrução. Ela procura se instruir a respeito de como preparar o alimento, o que eu devo comer, como eu devo cuidar da minha saúde, como eu devo estudar o texto bíblico para chegar mais perto de Deus. A pessoa que tem sabedoria, ela busca instrução, ela busca informação. Então a pessoa busca informação, mas a informação por si só não tem valor. Você precisa tomar a informação, a instrução e meditar para conhecer a instrução. Conhecer é detalhar aquela informação. Depois que você conhece, você vai conhecendo aquela informação, você vai detalhando, surgem dúvidas. Então, você pede conselhos para as pessoas mais experientes, pessoas que já passaram por aquela situação e que podem esclarecer as dúvidas. Então, a terceira coluna da sabedoria são os conselhos. Conversar com pessoas mais experientes, conversar com um nutricionista, com um médico, com um psicólogo, com um advogado, com o pastor, com o contador. Você vê que essas pessoas são especialistas e podem dar os conselhos corretos para cada uma dessas situações. Então, você tem a informação, você avalia aquela informação, adquire o conhecimento, surgem as dúvidas, você pede conselhos para as pessoas que são especialistas naquele assunto que podem dar o esclarecimento para você. Aí, o quarto pilar da sabedoria é a inteligência. Você usa a sua razão, você conecta as informações, o conhecimento, o que você ouviu dos conselhos e usa o seu raciocínio. Pensa, escreve, anota, e aí, quando você faz o seu esforço com a sua inteligência, você chega no entendimento, que é o quinto nível da sabedoria, a quinta coluna que sustenta a sabedoria. No entendimento, você já pegou informação, já conheceu, já ouviu o conselho, já usou o seu esforço, a sua razão, a sua inteligência, e aí você entende daquele assunto. E você consegue falar a respeito daquele assunto tranquilamente, explicando para outras pessoas. E aí, quando uma situação aparece na sua frente, que você já conversou com o seu advogado, com o seu contador, com o seu pastor, com o seu médico, com o seu nutricionista, com o seu psicólogo, quando aparece aquela situação, você tem discernimento. Discernimento é a clareza, a luz que você consegue decidir, isso aqui é assim que se resolve. E eu tenho entendimento, eu tenho clareza. Discernimento é clareza, é ter a resposta direta para a situação. E quando você tem discernimento, você consegue chegar na sétima coluna da sabedoria, que é a prudência. Você consegue ser prudente. Comer uma feijoada à meia-noite. Você fala, eu gosto de feijoada, mas agora é meia-noite. Então agora não é o momento apropriado de comer. Então a prudência é a capacidade de avaliar entre o que é bom e o que é mal para cada situação. Você está dirigindo o seu carro, o sinal fica amarelo. Você vê que está bem perto do sinal. Você sabe, eu posso passar tranquilamente. Você está um pouco mais distante, você fala aqui é mais prudente parar. Então, a prudência é quando você pode tomar duas ou mais decisões, todas elas que são válidas. Quando o sinal fica amarelo, você pode passar, desde que você passe com segurança. Quando você quer comer uma feijoada, você também pode comer, mas
Qual o horário em que você vai comer essa refeição? Então, com a sabedoria se constrói o lar. Quando você tem sabedoria, você cuida da sua casa em todos os pontos, você constrói um lar. Agora, uma pessoa que é impaciente, intolerante, que desonra o marido, a esposa, que não educa os seus filhos, está desonrando a palavra de Deus. Nós lemos no dia 22, Provérbios 22, versículo 6, que fala: eduque o seu filho no caminho e ele não se desviará dele. Então existem vários conselhos que precisam ser seguidos, conselhos de sabedoria para construir o lar. E com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Sobre a prudência, tomar a decisão correta, as decisões certas, que é com a prudência, aí ele se firma. Verso 4. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Sem dúvida, a pessoa que busca sabedoria, ela toma conselhos antes de tomar a sua decisão de compra sempre vem acompanhada de informação, conhecimento, entendimento. A pessoa compra coisas bonitas e de valor. Verso 5. Ser sábio é melhor do que ser forte. Por quê? A pessoa que é forte pode passar por cima de um exército, mas pode matar muitas pessoas no caminho para tomar um exército. Agora, quem é sábio consegue negociar uma paz, consegue negociar aquilo que busca. Então, ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Muitas vezes, conhecer bem uma pessoa, como que ela é, o que ela pensa, permite que você consiga o que você busca dela, do que você forçar uma pessoa a fazer o que você quer. Sempre que você usa a força, você pode até conseguir o que você quer, mas a pessoa nunca vai ficar satisfeita. Quando você conquista alguma coisa forçando a situação, você não tem uma situação de paz, você tem uma situação de opressão. Então a sabedoria é melhor do que o uso da força. Imagine o dono de uma empresa, o líder de uma equipe que impõe as coisas para os seus colaboradores, para os seus liderados. Então, os liderados, os colaboradores, eles fazem as coisas com medo, em razão do uso da força. Isso traz uma relação que não é de confiança, mas uma relação de opressão. Agora, com a sabedoria, quando você negocia e conversa, as pessoas fazem as coisas com boa vontade. Verso 6. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Então esse verso 6, ele completa o verso 5. Temos que ler os versos 5 e 6 em conjunto. Vamos ler aqui o 5. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. 6. Afinal, antes de entrar numa batalha, ou seja, antes de ter que usar a força na guerra, na batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Então é muito melhor ter a estratégia, o conselho, que a batalha se torna menos sangrenta, menos pessoas morrem. Então você vê que quando uma estratégia de guerra é bem planejada, a pessoa consegue tomar o líder e não precisa haver tanta morte. Verso 7. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. O verso 7 está dizendo: você precisa se dedicar, precisa ler, precisa participar dos treinamentos, dos estudos da Bíblia
e dos estudos a respeito do que você deseja aprender. O aprendizado, a sabedoria, ela demanda o esforço, a dedicação de tempo, a vontade, o desejo de querer aprender. Então, quem não quer, não se dispõe a aprender, acaba não entendendo as palavras sábias. Então, o verso 7 está dizendo: os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. O tolo não busca o conhecimento. Na hora que precisa resolver um problema e ele pede um conselho para alguém que seja sábio, o sábio até dá o conselho, mas como ele não se preparou antes, ele não consegue acessar aquele conhecimento, aquela informação. Ele não consegue ter segurança daquela informação. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Eles não têm nada para dizer porque não se dedicaram a obter o conhecimento, a aprender a respeito dos assuntos novos. Verso 8. Ainda voltando no verso 7. Adianta uma pessoa dizer para um tolo: invista nesse negócio aqui, porque esse negócio vai dar certo para você. O tolo não vai conseguir pegar o dinheiro que tem e aplicar, investir naquele negócio, porque ele vai ficar na dúvida. Ele vai pensar assim: eu não consigo enxergar que esse negócio é realmente um negócio que é bom. Por quê? Porque ele não testou aquele investimento anteriormente. Ele não se colocou em ler relatórios, aprender a respeito daquele assunto. Então, por mais que ele esteja do lado de um educador financeiro que conhece bem e que é muito bem sucedido nos investimentos, na hora que esse sábio disser para o tolo: faça isso, o tolo não vai fazer, porque ele não vai ter confiança, segurança. A falta de conhecimento, de estrutura para fazer aquilo, vai fazer com que ele tenha dúvida. E se a pessoa tem dúvida, é bom que ela não faça aquela aplicação. Porque pior é se a pessoa pensa assim: vou confiar totalmente nesse especialista. Às vezes, o especialista também erra. Por isso que mais importante do que ouvir os conselhos é muito importante, é ter a sabedoria. Porque o cálculo dos riscos das decisões é tomado de forma mais segura. Verso 8. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Então o verso 8 está dizendo: não fique planejando o mal e inventando histórias dos outros. Você vai ficar com a fama de que é criador de problemas. E nós lemos em Provérbios 22, no verso 1, que o bom nome, a reputação, vale mais do que o ouro e do que a prata. Imagine você ser conhecido como o criador de problemas. Verso 9. Antes do 9. Ninguém quer contato com uma pessoa que já tem essa fama. Ah, lá vem o criador de problemas. Verso 9. Os planos dos que não têm juízo são pecados. A palavra pecado significa errar o alvo, significa errar o objetivo. Por isso que nós dizemos que fumar é pecado, porque a pessoa que fuma está arruinando a sua saúde, está destruindo os seus pulmões. É errado a pessoa destruir o próprio corpo. Por isso que nós dizemos que beber é pecado, porque a pessoa que bebe, ela destrói o seu fígado, ela destrói o seu organismo, ela toma decisões impensadas nas finanças, acaba muitas vezes deitando com uma pessoa que nunca viu na vida. Quando acorda, a pessoa fala: como que eu parei aqui? A pessoa toma decisões erradas. Por isso que nós dizemos que é pecado comer em excesso,
se entregar para a gula. Nós dizemos que é pecado comer muito açúcar, beber refrigerante, porque todas essas comidas e bebidas industrializadas trazem problemas na saúde. Isso é errar o alvo. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Quem tem planos sem pensar, sem juízo, sem avaliar o que está fazendo, vai para o pecado, vai para o caminho errado, erra o objetivo. Então, os planos dos que não têm juízo são pecados. Na vida sentimental, uma pessoa que resolve escolher alguém numa balada, numa festa noturna, ao invés de buscar uma pessoa que teme ao Senhor, que tem extremo respeito pelo Senhor, é um plano de quem não tem juízo, é um plano que é errado, é um plano que leva para o lado errado. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Então, verso 9. Quem gosta daquelas pessoas que ficam tirando sarro, fazendo piadinhas, que diminuem, ridicularizam o outro? Pessoas que fazem piadas com pobres, com pretos, com japonês, com calvos, com obesos, com todo tipo de situação. Aquelas pessoas que ficam zombando, diminuindo os outros por meio de piadas, humilhando os outros. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Ninguém gosta de ser desonrado, humilhado, ridicularizado, desrespeitado. Então, é sábio respeitar as pessoas com as suas diferenças, com as suas fraquezas, trazer uma palavra de apoio que levante as pessoas que precisam receber uma palavra de apoio, de conselho, de ajuda, de auxílio. Mas os tolos, eles ficam zombando dos outros o tempo todo. Verso 10. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. O versículo 10 está dizendo que se aparecer uma dificuldade na sua frente e você fraquejar, então significa que a sua força não vai passar daquilo. Você vai ficar o resto da vida naquela fase. Pense que a vida é como um jogo que tem muitas fases, tem muitas etapas que precisam ser vencidas. Quando você se depara com uma fase nova, que tem uma barreira, um desafio, e você não vence, você fica parado pro resto da vida naquela barreira, naquele desafio, naquele obstáculo. Enquanto você não criar força e passar por cima daquele obstáculo, você fica preso naquela crise. Então, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Quer dizer, levante-se, converse, busque conselhos, veja como contornar o obstáculo, como vencer a crise. Porque aí, obtendo conselhos, buscando sabedoria, usando a sua inteligência, se esforçando para entender como vencer a crise, você ganha força. Quando você passa do outro lado, você sabe como você venceu aquela barreira e você pode dar ensinamento para os outros, dizendo: eu já passei por isso e eu venci desse jeito. Então, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Verso 11. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. 12. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Então, os versos 11 e 12 falam sobre o cuidado com o próximo. O verso 11 diz: procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. É uma orientação de Deus. Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, e o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Se amamos o próximo como a nós mesmos e vemos que ele está em perigo, então nós devemos salvá-lo. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. É o versículo 11. O 12 diz: você pode fazer que não viu. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. E Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Se você ajuda alguém
que está sendo arrastado para a morte, a escapar da morte, Deus também livra você no dia da sua fraqueza. Se você não socorre o próximo, também tem o dia em que Deus permite que você também pague pela sua inércia, por você não ter socorrido aquele que você sabia e podia fazer alguma coisa. É importante que você preste atenção se você pode ajudar naquele momento. Tem pessoas que levam tão a sério esses versículos 11 e 12 que até não podendo, elas se esforçam para dar socorro para o próximo. Mas veja que se você pode mesmo. Eu vi outro dia uma mãe que tinha recebido uma cesta básica que ela precisava, tendo 3 filhos. Uma outra pessoa foi na casa dessa irmã, depois que ela recebeu a cesta básica, e ficou reclamando, dizendo que estava passando dificuldades. Então aquela irmã pegou tudo que ela tinha e deu para aquela pessoa que foi na casa dela. Então veja que ela, tendo 3 filhos, recebeu a cesta básica e ela doou o que ela recebeu para uma outra pessoa que foi na casa dela em seguida. Então veja que esses versículos 11 e 12 precisam ser lidos com sabedoria. Se você está precisando, está passando por uma falta, você recebeu o socorro de Deus. Deus preparou a pessoa, colocou o socorro na sua mão. Vem alguém e fala, dá para mim? Você precisa dizer, meu irmão, minha irmã, agora eu não posso. Doe uma parte de vida, mas essa irmã, ela deu tudo. E depois, em seguida, ela disse, agora eu estou sem. Então ela precisou pedir de volta para outras pessoas e ficou passando mais um tempo de provação, porque ela levou esses versículos 11 e 12 à risca. Vou tirar de mim mesma e vou dar para ela. Foi o que ela pensou. Agora o verso 13. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua. 14. Assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Então aqui esses versículos 13 e 14. O 13 está dizendo, faça o que é bom para você. Coma mel. O mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua. Procure adoçar a sua vida. Tem pessoas que parece que chuparam limão e que todos os dias elas chupam o limão. Então o verso 13, quando ele fala, meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua. 14, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. O versículo 13, junto com o 14, estão dizendo assim, a sabedoria é como mel. Tenha a sabedoria de adoçar a sua vida. Tem pessoas que só trabalham e esquecem o lazer. Tem pessoas que esquecem de viver o bom tempo com o marido, com a esposa, separar o tempo para estar com os filhos. Você pode e deve viver momentos bons, reservar momentos para a sua família e não ficar presa só às responsabilidades. Você precisa ter a sabedoria na gestão dos seus relacionamentos, na gestão do seu tempo, separando tempo para Deus e para fazer coisas que são boas para que você sinta prazer também. Então, meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Tenha momento de divertimento, momento de descanso, momento de fazer o que é bom. Porque assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. É bom você tratar a vida com sabedoria.
administrando bem o seu tempo, a sua vida. Se você conseguir a sabedoria, você terá um futuro, um bom futuro. Você vai tomar a decisão correta em todo o tempo, hoje, no presente, e vai construir um futuro. Quando você estiver lá daqui a 5 anos, você vai lembrar que de hoje até os próximos 5 anos você tomou as decisões certas e não perderá a esperança. Então você terá um bom futuro. A pessoa que tem sabedoria, ela pensa: o que eu vou fazer agora com relação às minhas finanças para que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou quando chegar o tempo da minha aposentadoria, que eu tenha uma reserva, um recurso. Uma pessoa que tem a sabedoria, ela pensa no longo prazo. Ela toma as decisões pensando nos resultados, nas consequências. Não é como as pessoas que, na vida sentimental, saem com uma pessoa hoje, com outra pessoa amanhã, sem refletir que daqui a algum tempo a pessoa vai ficar carregando muitas frustrações, feridas, e depois muitas dessas pessoas ficam com dificuldades de conseguirem estabelecer um casamento. Porque estão tão machucadas, tão feridas, que depois ficam com problemas emocionais e com dificuldade de encontrar uma pessoa. Ou aquela pessoa que gasta e não pensa no seu futuro. A falta de sabedoria no consumo faz a pessoa depois ficar endividada com vários compromissos que assumiu que não precisava, por falta de sabedoria. Então, quando o versículo 13 fala aqui: meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma, não quer dizer que você deve comprar tudo o que você quer. Alguém pode ler esse versículo 13 e dizer: olha só, meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. A Bíblia fala que eu devo dar um bom presente para mim mesmo. Eu devo comprar esse carro, eu devo fazer as coisas que eu quero fazer. Tenha equilíbrio. Veja, assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se a pessoa come mel demais, ela passa mal. Então, é para fugir dos exageros. Tem a pessoa que é rígida demais. Ela nunca descansa. Ela nunca separa um momento de prazer para ela, para si. Então o verso 13 está dizendo para essa pessoa. Agora tem outras pessoas que só querem viver no mel. E aí a pessoa também vai sofrer o dano, também vai sofrer o prejuízo. Verso 15. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. 16. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Então, verso 15 e 16 traz um conselho: não queira a destruição do próximo. Se você for perverso, se você for uma pessoa ruim, espiando o próximo para criar uma armadilha para que ele tropece, tenha certeza de uma coisa: a pessoa pode até tropeçar, mas se ela for honesta, ela com certeza vai se levantar de novo. Porque agora a desgraça, ela vai acabar com os maus. Então os versos 15 e 16 estão dizendo: não adianta querer a destruição do próximo, a destruição do sucesso do próximo. Se a pessoa é honesta, ela vai se levantar sempre. E isso aqui, esse versículo 16, traz um ensinamento que Deus, ele cuida das pessoas que são honestas. Ele dá estrutura, alicerce para que a pessoa se reerga tantas vezes quantas ela cair. Quando ela é honesta, o próprio Deus cuida e zela da pessoa. Verso 17. Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. 18. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar, e ele poderá parar de castigar esse inimigo. Então Deus não quer que nenhum dos teus filhos tenha a alegria de ver a desgraça de quem quer que seja.
Não importa se é seu inimigo. Deus, ele não deseja ver a destruição de ninguém. Deus castiga o inimigo para que ele aprenda e se arrependa daquilo que ele fez. Deus castiga o inimigo porque Deus é justo, não porque Deus adora, ama ver uma pessoa sofrendo. Agora, quando uma pessoa fica contente, quando seu inimigo cai na desgraça, isso não tem sentido para quem faz parte do reino de Deus, porque a pessoa está desejando, está sentindo prazer na desgraça do outro. Deus não sente prazer na desgraça de ninguém. Ele só lança uma pessoa na desgraça para que a justiça dele se cumpra, porque Deus é justo. Mas Deus não sente alegria de fazer que o ímpio passe pelo sofrimento. Ele faz o ímpio passar pelo sofrimento porque o ímpio precisa receber o castigo daquilo que fez. Versículo 19: Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. 20. Os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Então, os versículos 19 e 20, eles reforçam os versículos 1 e 2. Nós lemos no começo de Provérbios 24, para não ter inveja dos maus, porque eles só pensam na violência. Então, aqui os 19 e o 20 repete essa mesma ideia. Não se revolte por causa dos maus, e nem tenha inveja deles. Por quê? Verso 20. Porque os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Então eles vão se apagando. E eles vão se apagar. Eles não têm futuro. Verso 21. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles. 22. Pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Então aqui o verso 21 e 22 falam que devemos ter o temor a Deus e devemos respeitar as autoridades. Ter o temor a Deus significa ter o absoluto respeito por Deus. Significa considerar Deus acima de tudo com muita reverência, honra e respeito. Isso é temer a Deus. Ter absoluto respeito por Deus. Então, meu filho, tema a Deus, o Senhor. Honre a Deus, em primeiro lugar, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, contra Deus e contra as autoridades, pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Então esses versos 21 e 22 estão dizendo: respeite a Deus, respeite as autoridades. Deus tem poder sobre todas as coisas que foram criadas. As autoridades têm poder, bastante poder. Então, não fique perto das pessoas. Veja o verso 21, a parte final. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, contra Deus e as autoridades, pois num instante elas podem se arruinar. Uma pessoa que se volta contra o seu patrão, o seu chefe, o seu líder, contra o guarda de trânsito, contra um policial, quando está no exercício do seu trabalho. Uma pessoa que faz isso, ela em um momento se arruína. É um momento que ela desrespeita o guarda de trânsito e ela toma uma multa e pode até ser presa. Se você está junto com essa pessoa, você pode responder um processo junto com ela. Por isso, tema a Deus e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois em um instante elas podem se arruinar. E se você está junto, você vai para a ruína junto. Então você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Você tem ideia do que Deus ou uma autoridade pode fazer? 23. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém.
24. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. 25. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. Então aqui os versos 23, 24 e 25 falam que quem está julgando uma causa deve ser justo. Quem inocenta um culpado é amaldiçoado e odiado por todos, mas os que castigam o culpado recebem as bênçãos e gozam de boa fama. Então, se você foi chamado para resolver um problema no seu negócio, entre colaboradores, entre pessoas do seu bairro, vão até você, pedem para que você julgue, ajude a julgar uma questão, seja justo, seja honesto. 26. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Então o verso 26 está dizendo: escute quando a palavra do seu amigo não é tão boa assim, porque a resposta verdadeira, sincera, é sinal de amizade verdadeira. Quem realmente quer o seu bem vai dizer a verdade a você. 27. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo, e você esteja certo de que pode ganhar a vida. 28. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. 29. Nunca diga: vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Então aqui o verso 27, ele fala sobre quem quer construir uma família. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Nós sabemos que muitas pessoas no dia a dia se casam, mesmo com situações difíceis. Mas a Bíblia, ela traz uma orientação. Veja o verso 27. Não construa sua casa, nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Então, a orientação de Provérbios é: invista primeiro no seu autodesenvolvimento, no seu conhecimento, na construção dos seus negócios, de tal maneira que você tenha força, confiança de que pode ganhar a vida, para aí sim construir a casa e formar o lar. Agora o verso 28. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Se você tem motivo, o vizinho fez uma coisa errada, de verdade, então você pode testemunhar a verdade, o que ele fez de errado. Mas seja sempre pela verdade. Verso 29. Nunca diga: vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Nunca carregue o sentimento de vingança. Agora, a vingança, ela retém, paralisa a pessoa que deseja vingança. A pessoa que deseja vingança, ela é uma pessoa que não perdoou a pessoa que lhe fez o mal. Então ela fica lembrando o tempo todo daquela pessoa. E às vezes a pessoa que fez o mal para ela até já esqueceu do que fez, está seguindo a vida dela. Mas quem fica com a mágoa carregando no coração, carrega uma algema. É como se estivesse algemado com aquela pessoa. E é muito mais pesado de você levar a vida quando você está carregando cargas, quando você está carregando uma pessoa junto com você no coração. É melhor soltar e perdoar. Então, quando o 29 diz assim: nunca diga: vou lhe pagar com a mesma moeda, eu vou acertar as contas com ele, esse versículo ele está dizendo: não vale a pena você correr atrás para pagar com a mesma moeda, você vai perder a sua vida.
Você vai ficar pensando na outra pessoa todo o tempo, toda hora, como devolver o mal para ela. E quando você devolve, você vai praticar o mal e vai plantar uma semente que depois vai frutificar. Toda semente que você planta frutifica. E o detalhe é que uma semente não dá só um fruto, dá vários frutos. Você sabe disso. Então você planta uma semente do mal para se vingar, mas você tem depois uma colheita inteira do mal que você plantou. Então, o 29, a sabedoria por detrás dele é: nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Nunca faça isso, porque você vai fazer uma coisa errada, uma coisa má para tomar a vingança. E até você fazer isso, você vai perder tempo planejando como que eu vou fazer essa vingança, como que eu vou me vingar. E vai ficar sobrecarregado por causa do peso de ficar acorrentado com outra pessoa, acorrentado com uma situação que aconteceu, que você vai ficar pensando o tempo todo: como que eu faço para me vingar? Verso 30. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. 31. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. 32. Eu olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição. 33. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. 34. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então aqui o verso 30 até o verso 34 falam que nós temos que ser diligentes, temos que cuidar dos nossos campos, temos que cuidar das nossas plantações, temos que plantar os nossos campos, buscando sabedoria, planejando o nosso futuro, cuidando das nossas palavras, tendo paciência para que as sementes produzam os seus frutos, regando o nosso campo diariamente com a presença de Deus e também com a sabedoria, porque é trabalhando, é sendo diligente, é sendo constante todo dia, fazendo todo dia a coisa certa e procurando aprender e crescer todo dia, que nós vamos prosperar, multiplicar os nossos terrenos, os nossos campos, os nossos frutos, e no tempo certo teremos colheitas. Agora, quem não faz isso, 31, o que é preguiçoso, 31, verso 31, tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato. Os espinhos são as coisas negativas da vida. Tem pessoas que carregam mágoas, seguram, prendem isso no coração. Isso são espinhos. Coberto de mato. Você está limpando o seu coração? Você coberto de mato também é viver uma vida cheia de tolices. Não buscar o conhecimento, a sabedoria, cortar o mato para ter claridade, para ter visão clara a respeito de onde você está indo, para onde a sua vida está indo. E o muro de pedras havia caído. O muro de pedras fala de alicerce. Nós precisamos colocar um muro para separar as pessoas do mal de nós. Tem que dividir, separar. Tem que colocar um muro bem construído para que os que são do mal fiquem do lado de fora. E para que o coração e quem fica perto sejam só os que estão alinhados com Deus. Agora o 32. Eu olhei para aquilo. Você olha para uma pessoa que não cuida do seu terreno, não cuida da sua sabedoria, não cuida de colocar o muro certo entre as amizades, os relacionamentos. Aí, olhei para aquilo, pensei bem e eu aprendi a seguinte lição. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. 34. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Enquanto você dorme e não presta atenção,
nos seus relacionamentos, nas pessoas que você deixa se aproximar de você. Enquanto você é preguiçoso, preguiçosa em relação a fazer a administração do seu tempo, a administração das suas amizades, a administração das suas finanças, a administração das suas emoções, da sua inteligência emocional, o que está no seu coração, enquanto você não administra tudo isso, você fica de braços cruzados, você está dormindo, não está cuidando, não está prestando atenção, então a pobreza o atacará como um ladrão armado. De repente você vai precisar de uma palavra certa e não vai ter. A pobreza o atacará como um ladrão armado. A pobreza aqui não é só a falta de dinheiro, a pobreza de conhecimento, a pobreza de ter administrado bem o tempo, porque você não foi uma pessoa que usou a sabedoria para isso, vai acabar atacando você como um ladrão armado. O ladrão armado vem de maneira inesperada. De maneira inesperada, você tem que resolver uma situação que você não cuidou antes. Você sofre uma decepção com alguém porque você não cuidou antes e não cortou o relacionamento com essa pessoa antes. De repente você é surpreendido, é surpreendida com uma coisa ruim que essa pessoa faz. Ou de repente você compra alguma coisa e não presta atenção na taxa de juros, não fez a compra com sabedoria. E de repente vem um leilão, porque você não fez o cálculo, não planejou a compra antes de fazer. Então a questão da preguiça, o que é preguiça? Deixar de fazer o que tem que ser feito, no tempo que tem que ser feito, por causa da preguiça. Depois eu faço. Então seja diligente. Essa é a palavra de Provérbios 24. Agora eu abro um momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. Então muitas pessoas secam porque estão desconectados de Deus. Deus é a fonte da vida. Na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes, veio curar os nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme sua história, então ore comigo. Faça essa oração de confissão. Você vai confessar que tem os seus erros, os seus pecados, e você vai aceitar a Jesus. Aceitar Jesus significa dizer: eu aceito que Jesus morreu por mim na cruz e o sangue dele me justifica dos pecados. E quando eu aceito Jesus, os pecados são perdoados, eu recebo o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que me guia até o céu. E o meu nome, quando eu faço isso, quando eu aceito Jesus, é escrito no livro da vida. O livro da vida é o cartório de Deus. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela tem o registro anotado no cartório, quando você aceita Jesus, você nasce para o reino de Deus. E o seu nome é anotado no livro da vida, que é um livro onde estão os nomes dos filhos de Deus. E lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de juízo final. Todos serão julgados, comparecerão diante do tribunal do Senhor. Mas quem estiver com o nome escrito no livro da vida, herdará o reino de Deus. Então, faça essa oração comigo. Para ter relacionamento com Deus, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração aqui da tela, procure uma igreja em que você possa ter acesso aos estudos bíblicos. Procure uma igreja que prega que somente Jesus salva. Você não precisa de nenhum santo, nenhuma imagem,
nenhum amuleto, porque você recebeu Jesus. Jesus está vivo à direita de Deus. Ele ouve todas as orações e responde a todos. Confie em Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente e dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar e nos dar a salvação. Dê glória a Jesus, que é o Filho, porque Ele aceitou vir a essa terra e morrer em nosso lugar. Ele pregou o reino de Deus e morreu em nosso lugar. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha. Ele mora em nós e Ele nos ajuda e nos guia até o céu.